E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 73. Salmo de número 73. Salmo 73, meus queridos irmãos. Nós vamos expor este salmo. Nós vamos lê-lo à medida que nós formos expondo esse salmo, nós vamos lendo os versículos. Meus queridos, quem é que nunca disse, ou pensou, ou exclamou a seguinte frase: por que eu? Quem é que nunca, num momento talvez de indignação, de ingratidão, de incompreensão, disse: por que eu? Mas por que eu? Por que, Senhor, comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Quem nunca disse ou sequer pensou: por que é que o que eu fiz para merecer isso? Ou quem nunca pensou ou disse: por que eu não tenho isso e o outro tem? Por que aquela pessoa má, por que aquela pessoa que faz coisas erradas, coisas ruins, está indo tão bem e eu não? Por que o outro pode e eu não posso? Por que o outro tem e eu não tenho? Por que eu estou passando por um problema e o outro, que é pior do que eu, não está passando por isso? Quem, meus irmãos, nunca pensou? Quem nunca disse uma coisa dessa? Isso, queridos, é algo comum. Infelizmente é algo que nós pensamos, que nós falamos, que nós exclamamos: por que isso comigo? Ou por que isso com ele e não comigo? Meus queridos, isto nós podemos chamar de autocomiseração. Autocomiseração é quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos: eu não merecia passar por isso, coitadinho de mim, por que isso comigo? Ou quando nós olhamos para o outro e ficamos dizendo: mas por que ele tem isso e eu não tenho? Quando, queridos, temos dó de nós mesmos, quando achamos que não merecemos sofrer, quando achamos que o outro é que deve sofrer e não nós, isso nós podemos chamar de autocomiseração ou autopiedade. Autopiedade ou autocomiseração, escreveu Mark Altrogge, é uma erva que cresce no jardim das expectativas. E ele diz mais: eu espero uma vida fácil. Eu espero, por exemplo, não sofrer. As coisas devem sempre acontecer do meu jeito. E se alguma coisa não acontece do jeito que eu planejei, do jeito que eu queria, então eu fico indignado, ou eu fico irado, ou eu fico frustrado e começo a ter pena de mim mesmo e começo a reclamar com Deus, ou começo até a reclamar de Deus. A autocomiseração, a autopiedade diz coisas do tipo: eu não posso acreditar que isso está acontecendo comigo. Diz coisas do tipo: eu não mereço isso. Diz coisas do tipo: como um Deus de amor poderia fazer isso comigo? Diz coisas do tipo: você deve estar brincando, porque isso é que tem que acontecer agora, justamente agora. Autopiedade, autocomiseração. Mark Altrogge diz mais: a autopiedade se esquece de todos os benefícios de Deus. Ela falha em agradecer, pelo contrário. A pessoa em autocomiseração e autopiedade tende a não pensar nas bênçãos de Deus, nas coisas que Deus já fez ou tem feito, e tende a pensar naquilo que ela não tem e que os outros têm de bom. Ou tende a pensar naquilo que os outros não têm de mal, de coisas que trazem sofrimento e que ela tem na vida dela. Então, queridos, tudo isso tem a ver com a autocomiseração, tudo isso tem a ver com a chamada autopiedade. Quantas vezes temos agido assim? Quantas vezes você talvez já tenha se pego pensando isso? Quem sabe você esteja passando dias assim? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não merecia isso. Por que eu não tenho aquilo? Por que o outro? E ainda mais nesses dias das notícias terríveis que nós temos tido, por que o outro tão corrupto prospera e eu, uma pessoa tão boa, tão honesta, como se fôssemos pessoas boas e tão honestas assim, por que eu não tenho o que o outro tem?
Por que os irmãos da JBS são tão milionários e eu estou aqui passando dificuldade? Nós poderíamos citar muitos exemplos bíblicos de pessoas que agiram assim, em autocomiseração. E eu quero já adiantar, queridos, que autocomiseração ou autopiedade é pecado. É algo que é pecaminoso. Quantos exemplos bíblicos poderíamos citar? Poderíamos citar, meus irmãos, Elias, poderíamos citar tantos outros, mas eu escolhi pessoas que, em outras palavras, perguntaram: por que eu? Mas eu escolhi nessa noite olhar para o Salmo de número 73, porque com frequência vemos autores dos Salmos fazerem essa mesma pergunta: por que eu? Mas no Salmo 73 é um exemplo, e creio que ele seja particularmente instrutivo, de alguém que demonstrou isso. E é muito instrutivo, meus irmãos, porque no Salmo 73, nós não somente vemos alguém demonstrando autopiedade, alguém questionando, alguém apontando para as bênçãos na vida dos outros e questionando por que não é abençoado, mas alguém também, meus irmãos, que vai mostrar qual é o remédio de Deus contra a autopiedade, contra a autocomiseração. Meus queridos, nós vamos olhar aqui para este salmo, buscando aprender o que é autocomiseração, buscando aprender o que causa autocomiseração e, mais importante do que tudo, aprendendo como resolver o problema, o pecado da autocomiseração. Quem escreveu esse salmo foi Asaf, que foi escolhido por Davi, que foi colocado por Davi como alguém responsável pela parte de canto, de cânticos nos seus dias. Calvino até chega a pensar que é possível que Davi tenha escrito esse salmo, mas tenha ficado no nome de Asaf por ser ele o responsável pelo canto. Mas estudiosos em geral creem que foi de fato Asaf quem escreveu este salmo. O Salmo, meus irmãos, 73 começa com palavras muito interessantes. Ele diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Não sabemos, queridos, se este homem estava experimentando fraqueza física, não sabemos se esse homem estava experimentando um tipo de fraqueza, quem sabe espiritual, ou se ele estava falando, usando metáforas para falar da sua debilidade, da sua dificuldade espiritual. De qualquer forma, queridos, ele estava com problemas. Era um homem que estava com problemas. E eu achei muito interessante, lendo um livro chamado Caído, do Wayne Mack. Caído tem uma continuação, porém não destruído, se não me engano é esse o título, Caído, porém não destruído, do Wayne Mack, onde ao falar sobre autocomiseração, ele enfoca justamente o Salmo 73. E eu achei interessante porque eu não tinha, apesar de ter lido esse salmo por diversas vezes, eu não tinha atentado para como o salmista, seja Asaf ou outro que tenha escrito, de fato havia vivido em autocomiseração, em pecado, e havia mostrado para nós qual é o remédio para isso. Então, muito do que eu vou falar aqui, meus irmãos, eu retirei desse livro do Wayne Mack, Caído, porém não destruído. Se você não leu esse livro, você deve ler, porque de fato é uma bênção e tem sido uma bênção na minha vida. Meus queridos, nós não sabemos, como eu disse, exatamente o que o salmista estava passando. Certamente, queridos irmãos, este homem estava claramente sentindo pena de si mesmo. É por isso que nós vemos ele descrevendo os seus problemas e falando das bênçãos na vida do outro. Era alguém, meus irmãos, que estava em problemas. É alguém, queridos, que se sentia diminuído, que se sentia afligido, que se sentia imerecidamente sofrendo. Agora, é importante dizer, em primeiro lugar, que antes de começarmos a olhar para a solução de Deus para o problema da autocomiseração, ou continuar olhando para esse salmo, que Deus não quer que enfrentemos esse problema tentando responder, na verdade, a pergunta: por que eu? A questão não é essa. Eu não estou prometendo aos irmãos que, ao olharmos aqui para este salmo ou para qualquer outra passagem das Escrituras, que Deus sempre vai nos responder: você está passando isso por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. É possível, meus queridos e amados irmãos, que muitas das vezes que perguntarmos por que eu,
nós não consigamos aprender ou não consigamos entender a resposta. É possível, queridos, que passemos por esta vida sem recebermos a resposta do porquê eu, porquê comigo. Então, eu já adianto isso. E não é isso, meus irmãos, que importa, acima de tudo, saber por que eu. Daqui a pouco nós vamos falar qual é a pergunta mais importante, não é por que eu. Na verdade, nós deveríamos perguntar, agora que isso aconteceu, como eu devo lidar com a situação? Essa, na verdade, é a questão mais séria. Não é porque eu, não é porque comigo, não é porque meu pai, com a minha mãe, não é porque com o meu filho, não é porque isso aconteceu com a minha casa, ou na minha casa. A pergunta é, agora que isto aconteceu, já aconteceu, como eu devo lidar com esta situação? Meus irmãos, muitos dos nossos porquês, como eu disse, não serão respondidos, só Deus sabe a resposta para todos os nossos porquês. É por isso que lá em Provérbios 20 e 24 nós lemos que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? De fato, queridos, nós somos livres até para especular por que as coisas acontecem conosco, mas nenhum de nós saberá com certeza. Nós lemos, e é um versículo conhecido lá de Deuteronômio 29 e 29, que as coisas reveladas são para nós, mas aquilo que Deus encobriu é para o próprio Deus. Por vezes nós não vamos entender o porquê que Deus permitiu determinadas coisas na nossa vida. O que nós devemos pensar é, agora que isso aconteceu, como lidar com isso? E eu quero começar aqui, meus irmãos, pensando sobre como, ou na verdade, quais as verdadeiras causas da autocomiseração. Porque é, queridos, que por vezes ficamos com pena de nós mesmos? Por que é que temos dó de nós mesmos? Por que é que nos sentimos inferiores aos outros? Por que é que ficamos olhando para o outro, dizendo ele tem mais do que eu gostaria de ter? Ou por que é que ficamos pensando, por que é que eu estou passando por esse sofrimento e o outro não está? Foi exatamente, quando nós olhamos, queridos, para este salmo, nós analisamos o seu ensino. Quero analisar o ensino desse salmo em duas partes. Primeiro, olhando aqui, o que nos leva à autocomiseração? Dos versos 2 a 14, nós podemos, queridos, aprender o que nos leva à autocomiseração. E por final, nos versículos 15 a 28, aprendermos como resolver o problema da autocomiseração. Então, quando nós olhamos dos versos 2 a 14, nós podemos ver quais as verdadeiras causas da autocomiseração. E a primeira causa que eu destaco aqui, olhando para o Salmo 73, é a inveja. Inveja, meus queridos e amados irmãos, é o que tem levado muitos a uma atitude de autocomiseração. O primeiro problema que contribui para a autocomiseração do salmista é mencionado justamente no versículo 3. Olha aí comigo o verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O que o salmista está dizendo, está narrando, está confessando, é que ele de fato invejava arrogantes, ao olhar, ao contemplar, ao pensar na prosperidade de pessoas perversas. Inveja, meus irmãos, é o que tem levado muitos a uma atitude, a uma vida de pecado, de autocomiseração, de autopiedade. Esse homem estava enfrentando a autocomiseração por causa da sua inveja pecaminosa, ou havia enfrentado a autocomiseração, porque ele está dizendo aqui, está narrando no passado, eu invejava. Então ele havia enfrentado a autocomiseração por causa da sua inveja. Quando nós lemos, por exemplo, na epístola de Tiago, lá no capítulo 3, verso 16, Tiago diz, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie, toda sorte de males. Onde há inveja, onde há egoísmo, há confusão, há males, e de fato isso é verdade. Nós lemos também, queridos, lá em Provérbios 14:30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Inveja, queridos, é algo pecaminoso, é algo conforme a linguagem do autor de Provérbios que faz os ossos apodrecerem, é algo que nos faz mal e é algo que é pecaminoso. O coração em paz da vida,
mas a inveja apodrece os ossos. De acordo então, queridos, com a palavra de Deus, a inveja não somente ela é maligna, mas a inveja causa destruição. Meus queridos irmãos, a pergunta é: o que é inveja? O que é a inveja que nos leva à autocomiseração? Inveja, queridos, começa com um forte desejo por algo que é de outra pessoa. É alguém que passa a desejar o que é de outra pessoa. No domingo passado, nós encerramos o mês da família, a exposição acerca das famílias da Bíblia, olhando para a família de José do Egito. E por causa do nosso tempo limitado, eu não entrei em pormenores da vida dos seus pais, ou seja, Jacó e Raquel, mas é interessante e triste olhar, por exemplo, para Raquel, e que era uma mulher que foi invejosa. Nós vimos no domingo passado que os pais de José, eles se casaram, mas Jacó primeiro contraiu matrimônio com a irmã mais velha de Raquel, com Lia, e depois também com Raquel, mas era a Raquel quem ele amava. Mas Raquel não podia, no início não dava filhos a Jacó, e Lia sim. E meus irmãos, nós lemos que aquela mulher, Raquel, a quem de fato Jacó amava, ela passa a ter inveja da irmã, porque a irmã podia dar filhos a Jacó e ela não podia. Nós lemos, por exemplo, lá em Gênesis 30, versículo 1, registra que Raquel estava com inveja da sua irmã. Diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou eu morrerei. Vejam a que ponto chega a idolatria do coração daquela mulher. Ela chega ao ponto de dizer: ou me dê filhos ou eu vou morrer. Não é coincidência, queridos, e é triste pensar que quando Raquel, depois de ter tido José, tem o seu segundo filho com Jacó, Benjamim, ela morre no parto. A mulher que disse: dê-me filhos ou eu morrerei, ela morre no parto do seu segundo filho. Alguém, meus irmãos, que não soube lidar com aquela situação, que passou a ter inveja da sua própria irmã. Seu desejo de ter um filho dominou seu coração ao ponto dela sentir que morreria se não se tornasse mãe. Contudo, meus irmãos, eu digo mais que a inveja é mais do que um simples desejo por algo que outra pessoa tem. Não é simplesmente você desejar o que o outro tem, é mais do que isso. Na verdade, pessoas invejosas pensam que merecem o que as outras pessoas têm, tanto quanto as outras pessoas, ou mais ainda do que as outras pessoas têm. Ah, fulano tem isso, eu também mereço isso. Ou às vezes pensamos: eu mereço mais do que ele, eu sou melhor do que ele. Por que ele conseguiu isso? Eu sou melhor do que ele. Por que ele conseguiu comprar a casa? Eu sou uma pessoa muito melhor do que ela. E por que ela que conseguiu? Por que ele tem filhos e eu não tenho? Por que conseguiu um namorado, uma namorada casar e eu não consegui? Eu mereço mais, eu sou mais bonito, eu sou melhor, eu sou mais santo do que aquela pessoa. Por que Deus está dando para ela e não está dando para mim? Isso, meus irmãos, é inveja. Isto é pecado, e isso nos leva ao pecado da autocomiseração, da autopiedade, a inveja. Então foi isso que Raquel sentiu sobre ter um filho, e foi isso também que o salmista sentiu, conforme nós lemos aqui no Salmo 73. Considerem, queridos, as palavras aqui do versículo 3, como nós acabamos de ler: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui a atitude de inveja do salmista, e ele também começa a narrar sobre como as pessoas eram invejosas, como as pessoas eram orgulhosas. Aliás, invejosas não, ele passa a descrever as pessoas como orgulhosas, como zombadoras, como irreligiosas, blasfemadoras e vis. Basta você olhar dos versículos 5, do verso 5 ao 9, vejam comigo. Diz ele, vamos ler a partir do versículo 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Vou pedir para que os irmãos leiam os versos 7 a 9. Podem ler, meus irmãos, em voz alta, versos 7 a 9, por favor.
Muito bem, queridos, nós vemos aqui o salmista então falando de como eles eram orgulhosos, violentos, zombadores, blasfemadores, pessoas vis. Ainda assim, segundo o salmista, aquelas pessoas prosperavam. Quando nós vemos aí no verso 12, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. E no versículo 13, então, queridos, ele vai reclamar que toda a sua justiça havia sido inútil. Olha só o que ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Vejam, queridos, se isso não é uma atitude de autopiedade, de autocomiseração. Ah, essas pessoas ímpias, vis, eles estão indo bem, eles são zombadores, eles pecam contra Deus, mas eles estão indo bem, eles estão enriquecendo. Eu não. Na verdade, foi inútil servir a Deus, foi inútil me manter puro, foi inútil obedecer a Deus. É o que ele está dizendo aqui, meus queridos irmãos. Então, queridos, a inveja tem levado muitos à autocomiseração. A inveja, que é pecado, tem levado pessoas, ao invés de olharem as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, ficam apenas olhando para aquilo que não tem. Ao invés, queridos, de serem gratas a Deus por aquilo que tem, são ingratas porque pensam somente no que tem. Inveja. Além da inveja, queridos, acredito que o salmista estava enfrentando autocomiseração por uma outra coisa também. Além da inveja, o N. Mack cita também no seu livro um exagero pecaminoso. O salmista era uma pessoa que parece que estava usando óculos de lentes muito grossas, porque tudo ele exagerava. Sabe quando você fica numa atitude de que parece que tudo do outro é melhor? E tudo que você passa de sofrimento é maior do que o outro? Ele exagerou ao falar do tamanho dos seus problemas, ele exagerou mais ainda sobre a prosperidade dos ímpios. De fato, queridos, 3 vezes nesse salmo, ele exagera sobre a prosperidade dos ímpios. Vejam só o que ele afirma no início do versículo 4. Para eles não há preocupações. Será verdade, meus irmãos, que pessoas que não amam a Deus, pessoas ímpias, pessoas que não conhecem a Deus, têm uma vida sem preocupação? Eu não apenas convivo com pessoas crentes, e também não apenas atendo em aconselhamento pessoas crentes, eu atendo pessoas não crentes também. Só que no caso do não crente não há como eu aconselhar biblicamente a não ser começar evangelizando, pregando o evangelho para que a pessoa seja convertida, para depois eu poder aplicar os princípios da palavra de Deus para ela mudar no comportamento. Mas eu quero dizer para os irmãos que as pessoas que eu conheço, que são ímpias, pessoas que eu trabalhei ao longo desses anos, e trabalhei por muito tempo, seja como eletricista, 10 anos numa empresa, depois dando aula no Senai, convivendo com pessoas que não amavam a Deus, pessoas até aparentemente prósperas financeiramente, mas eu não conheci nenhuma pessoa que não demonstrou preocupações. Alguém disse, eu não me lembro se foi hoje de manhã ou se foi ontem, eu acho que foi ontem, alguém disse assim, há 2 tipos de pessoas que se preocupam muito, aqueles que não têm nenhum dinheiro e aqueles que têm muito dinheiro. Ambos se preocupam muito. O que não tem nenhum dinheiro está preocupado porque não tem dinheiro, precisa de dinheiro. O que tem muito dinheiro fica preocupado porque não pode perder aquele dinheiro. Mas eu ouso dizer que há 3 tipos de pessoas que se preocupam. Os que têm muito dinheiro, os que não têm dinheiro, e os que estão entre os que têm muito dinheiro e os que não têm dinheiro, diria a classe média. Ou seja, todos se preocupam. Não há, meus irmãos, alguém que tenha pisado nesta terra que não tenha se preocupado. O único, queridos, que não enfrentou, ou que enfrentou as preocupações de forma perfeita foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os demais enfrentam preocupações. Então, me parece que o salmista aqui está exagerando ao dizer que os ímpios não se preocupam com nada, não têm preocupações. Os ímpios também têm preocupações. Também, queridos, quando nós olhamos no versículo 7, nós vemos que ele exagera também. Veja aí o verso de número 7, ele diz, os olhos saltam-lhes da gordura. Os olhos saltam-lhes da gordura. O que ele está dizendo? Que os ímpios têm mais alimento do que são capazes de consumir.
Mas isso também, meus irmãos, não é verdade. Há muitos ímpios no mundo que estão morrendo de fome. Há pessoas ímpias que não amam a Deus, que pecam contra Deus, que desafiam a Deus com seus pecados, que não são ricas, que são pobres. Então, queridos, o salmista está exagerando, dizendo a todo ímpio está tendo muito dinheiro, tem mais comida do que pode comer. Não, isso não é verdade. Mas além disso, meus irmãos, nós vemos que ele exagera também o tamanho das dificuldades dos ímpios. Veja o que ele diz no verso de número 5. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Em outras palavras, ele está dizendo que gente ímpia não tem problema. E nós sabemos que isso não é verdade. Seja justo ou seja ímpio, todos enfrentam problemas. Não há, queridos, nenhuma pessoa que tenha pisado esta terra, que tenha vindo a este mundo, que não tenha enfrentado problemas. Não há. Mas, meus irmãos, além de enxergar sobre a prosperidade e a tranquilidade do ímpio, o salmista exagera também quando ele fala dos seus problemas. E vejam quantas vezes nós agimos assim também. Veja o versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Inutilmente, a palavra inútil significa em troca de nada. Está dizendo em troca de nada. Eu vivi uma vida buscando agradar a Deus. Em outras palavras, esse homem estava declarando que viver para Deus não lhe trouxe nada de bom. Viver para Deus, fazer aquilo que Deus deseja, não lhe trouxe nada de bom. Ele havia recebido bênçãos, queridos, como filho de Deus, mas adiante no Salmo ele se lembra dessas bênçãos e as declara. Ele estava indo para um caminho a ponto de negar o próprio Deus, mas aqueles que já leram o Salmo inteiro, sabem que há um momento que ele para, e ele passa a descrever o que é correto. Meus queridos irmãos, na autocomiseração, nós, por vezes, por causa da inveja, agimos com autocomiseração e autopiedade. Às vezes, por exagerarmos os nossos problemas e exagerarmos o que o outro tem de bom, até aquela frase, né? Parece que a grama do vizinho é sempre mais verde, o que o outro tem é sempre melhor, o carro do outro é sempre melhor, os filhos do outro são sempre mais educados, mais obedientes. Tudo parece que na vida do outro é melhor, principalmente se for ímpio. A gente fica, tá vendo? Ó, ele nem serve a Deus, a família dele é até melhor do que a minha. Não, na verdade, nós nem conhecemos de fato a vida do outro. E no verso 14 ele se queixa. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Novamente, meus irmãos, cremos que ele estava exagerando sobre os seus problemas, pois sua autocomiseração havia distorcido a sua forma de pensar. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você é uma pessoa que tem pensado assim, minha vida está um caos, Deus não me faz nada de bom, tudo de bom é para o outro, nada de bom acontece para mim, você está vivendo em autocomiseração, você está pecando contra Deus, porque o que você está pensando não é verdade. E é preciso buscar na graça do Senhor uma mudança de mente. Meus irmãos, o terceiro motivo pelo qual o salmista estava enfrentando a autocomiseração, além da inveja, além de pensamentos exagerados, era a sua confusão acerca da natureza e da fonte da verdadeira bênção. Em outras palavras, o salmista não tinha ideia do que era a fonte da verdadeira bênção, do que é verdadeiramente ser abençoado. Quando, meus irmãos, nós não entendemos o que é bênção de verdade, quando nós não entendemos qual é a fonte da bênção, nós vamos viver em autocomiseração. Quando nós pensamos, eu preciso ser rico para ser abençoado de verdade, e aí você não é rico, você vive em autocomiseração. Nós vemos que o salmista vivia dessa forma, ou viveu dessa forma. Olha o verso 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. O que, meus queridos amigos e irmãos, ele viu? A prosperidade dos perversos. Aí eu pergunto, o que é prosperidade? O que para você significa prosperidade? Para o salmista, prosperidade certamente era uma vida talvez isenta de problemas financeiros, talvez isenta de muitas doenças, não diferente do que muitos pensam hoje. Quando eu li o livro do N. Mack, ele diz uma frase que, em princípio, eu fiquei chocado, porque ele diz assim:
A Bíblia promete prosperidade e riqueza para aqueles que conhecem a Deus. E sabemos que Deus cumpre o que promete. A Bíblia promete prosperidade e riqueza para aqueles que amam a Deus, que obedecem a Deus, e Deus cumpre aquilo que promete. Aí eu olhei de novo e falei, será que eu estou lendo o livro certo? Será que eu peguei um livro do Kenneth Hagin, do Benny Hinn, do R.R. Soares? Não, mas era alguém reformado. Era o N. Mac. E aí eu continuei a ler, antes até de criticar, né? Mas ele vai dizer, por que então, se a Bíblia promete prosperidade e riqueza para aqueles que pertencem a Deus, por que eu não tenho uma Ferrari? Por que eu não tenho um Porsche? Por que eu não moro numa mansão? Então ele vai dizer por que nós precisamos entender o que significa biblicamente prosperidade e riqueza. O autor do Salmo 73, não diferente de muitos hoje, não tinha entendido corretamente a natureza das riquezas de Deus, quando teve inveja da prosperidade do ímpio. Sabe o que é, meus irmãos, prosperidade e riqueza? E a Bíblia promete mesmo. Mas é a prosperidade para o povo de Deus, é comunhão com Deus, é paz com Deus, é alegria, independente das circunstâncias. Riqueza, meus irmãos, é a paz do Senhor na nossa vida. Riqueza, conforme Davi escreve no Salmo 19, que a lei do Senhor é perfeita. E ele fala do testemunho do Senhor, dos preceitos do Senhor. Ele fala dos mandamentos do Senhor, que são mais doces do que o mel. Eles são mais preciosos do que muito ouro depurado. Isto é riqueza. É a palavra do Senhor que nos conforta, que nos anima, que nos consola. É Deus, meus irmãos, segurando bem firme na nossa mão para não cairmos. É o Senhor, meus irmãos, enxugando as lágrimas. Isto é riqueza. Isto, conforme a Bíblia, é verdadeira prosperidade. É a paz do Senhor na nossa vida, a alegria do Senhor na nossa vida. A Bíblia, queridos, deixa bem claro que as riquezas de Deus não são materiais. É por isso que nós lemos Jesus dizendo lá em Lucas 12:15, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. É por isso que nós lemos lá em Mateus 16:26, Jesus perguntando, dizendo, que proveito há alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, meus queridos irmãos, nosso relacionamento com Cristo é muito mais valioso do que todo o dinheiro deste mundo, pois só esse relacionamento pode nos salvar da condenação eterna. Só nesse relacionamento nós temos verdadeira paz, verdadeira alegria e satisfação. Agora, quando nós não entendemos isso, quando achamos que prosperidade tem a ver com dinheiro, quando nós achamos que riqueza tem a ver com bens materiais, quando nós achamos que ser próspero é não ficar doente, é não passar por problemas, nós vamos entrar em autocomiseração. Então, meus queridos irmãos, nós vemos que a inveja, nós vimos que os exageros, nós vimos que não entender o que é prosperidade e riqueza verdadeiramente levam alguém à autocomiseração. Mas em último lugar, o salmista estava enfrentando a autocomiseração por causa do seu pecado de indignação, do seu aborrecimento. É por isso que ele diz da inveja, é por isso que ele demonstra aborrecimento aqui. Estudando sobre este salmo ao longo da semana, eu li um artigo em que o articulista comentava como esse salmo é interessante nós lermos junto com outro salmo, que é o 37. Aliás, o autor até diz, é fácil de guardar, porque você tem o Salmo 73, você inverte os números, você tem o Salmo 37. Nós olhamos para o Salmo 37, Davi começa dizendo, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam o mal. Mas, queridos, quando ficamos indignados de forma errada, quando ficamos irados pelo motivo errado, isso nos leva à autocomiseração. Quantas vezes ficamos indignados, irados por coisas pequenas, ou mesmo por coisas grandes que não verdadeiramente fazem sentido. Pessoas se aborrecem por questões grandes e pequenas, mas independente do tamanho do problema, o aborrecimento as inibe de servir ao Senhor de forma eficaz, pois nos distrai completamente para que não pensemos nas coisas do Senhor. Quantas pessoas estão nesses últimos dias indignadas com a corrupção do país?
E de fato, meus irmãos, essa corrupção deve nos levar à indignação, sem dúvida, mas uma indignação que nos leve a clamar a Deus, que nos leve a buscar ao Senhor, que nos leve a pregar o Evangelho, não para ficar reclamando, não para ficar olhando para os políticos dizendo, olha, fulano de tal, tem casa não sei aonde, tem tanto dinheiro, e é corrupto e desviou dinheiro e está numa boa e eu aqui. Ô Senhor, por que o Senhor permite que políticos assim, que empreiteiros assim, que juízes assim, prosperem e eu aqui passando dificuldade? Não é essa indignação, meus irmãos, correta, santa, não é essa a ira santa, justa, não. É uma indignação que nos leva a pecar, que nos leva a não pensar nas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Ah, meus irmãos, quantas outras coisas nos levam à autocomiseração? M. Baker, num artigo, ela diz que autocomiseração, por que é que nós somos tão levados à autocomiseração? Ela diz, porque é uma cilada singular. Quase todos nós concordaríamos em dizer que a autocomiseração é errada, mas todos nós nos entregamos a ela uma vez ou outra. E é por isso que dizemos, só me faltava essa. Porque eu. Ela diz mais. Por que a autocomiseração nos atrai? Ela diz porque proporciona compaixão falsa. A autocomiseração me engana e me faz acreditar que eu estou recebendo compaixão genuína, pois dirijo a mim mesmo algumas palavras simpáticas. E ela diz, no entanto, visto que a fonte dessas palavras não é o Deus de toda compaixão, elas são simplesmente enganosas. Coitadinho de mim, mas eu sou tão bonzinho. A autocomiseração, diz ela, proporciona um bálsamo temporário para a alma, permitindo acreditar que não mereço tudo aquilo que está acontecendo comigo. Eu não mereço isso, por que eu? Aí você sente um bálsamo, você diz, não, eu sou uma pessoa tão boa, mas é um bálsamo temporário, porque, meus irmãos, faz com que eu me sinta temporariamente aliviado por acreditar que eu sou inocente, ou estou sofrendo sem merecer. No entanto, esse bálsamo é temporário. Sabe por quê? Porque nós não somos pessoas boas, perfeitas, que mereceríamos somente coisas boas de Deus. A autocomiseração proporciona um senso de justiça própria, de isenção de culpa nos momentos de sofrimento, quando na verdade nós deveríamos olhar para a nossa vida, reconhecer os nossos pecados e clamar por perdão ao Senhor. E tem muitas outras coisas que ela cita, mas eu não vou continuar aqui por causa do nosso tempo, mas eu resumo dizendo que, sabe o que nos leva principalmente à autocomiseração? Um amor exagerado por nós mesmos. Quando nós não amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quando nós somos o centro da nossa vida. Quando existimos para nós mesmos. Quando vivemos para nós mesmos. Que nos leva ao egoísmo. Que nos leva ao egocentrismo. Isso nos leva à autocomiseração. Mas, meus queridos irmãos, eu quero encerrar olhando para a parte principal do Salmo. Qual, queridos, é o remédio, ou quais os remédios de Deus contra a autocomiseração, a verdadeira cura para a autocomiseração? Em primeiro lugar, meus irmãos, olhando aqui para o Salmo 73, o primeiro meio para você e eu vencermos a autocomiseração é exercer autocontrole. Exercermos um autocontrole, claro, debaixo da graça de Deus, sobre as nossas palavras e sobre os nossos pensamentos. Em outras palavras, nós precisamos aprender a controlar o que nós falamos e o que nós pensamos. Olha aí para o versículo de número 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Após ter escrito, queridos, um pouco sobre o seu sofrimento, após o salmista falar sobre como os ímpios prosperavam e como ele sofria, ele para. Ele diz, se eu ficar falando sobre isso, eu vou pecar contra Deus, eu vou continuar pecando. Então, ao compreender a importância de guardar sua língua, ele tomou o controle de suas palavras para não pecar mais e nem fazer outros pecarem. Quantas vezes, queridos, por não controlarmos a nossa língua, nós acabamos pecando e fazendo outros pecarem? Se nós queremos vencer a autocomiseração, nós precisamos começar tomando o controle da nossa língua. É por isso, queridos, que lá em Provérbios, no capítulo 10, verso 19, nós lemos que, quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Lá em Provérbios 13:3, nós lemos, quem guarda a sua boca guarda a vida, mas quem fala demais acaba
se arruinando ou acaba se arruinando. Então, queridos, muitas pessoas, inclusive pessoas crentes, parecem desconhecer a sabedoria desse ensino e ficam então falando, ficam então tagarelando sobre os seus problemas, e a qualquer um que tenha o azar de perguntar ou de ouvi-los, e ficam dizendo: está vendo como isso tem sido comum? Você vai a algum local, a um banco, a um consultório, ou você está no ponto de ônibus, ou está em qualquer lugar. E se você puxa a conversa com alguém, logo como é que está o nosso país? Né? Ih, rapaz, olha a situação, e a corrupção, e aí você começa a reclamar, e o outro reclama mais, e você reclama mais. Queridos, nós precisamos dar um fim nisso. Se o outro começar a puxar conversa reclamando, é hora de você falar da solução. Pare de falar dos problemas, pare de falar daquilo que está errado e comece a falar o que é certo e o que pode endireitar as coisas. Fale de Jesus, comece a falar da graça do Senhor, comece a falar do Evangelho. Tenha controle da sua língua. Vencer a autocomiseração envolve exercer controle sobre a língua e sobre o pensamento. É por isso que no versículo 15 o salmista parece ter compreendido esse princípio e acabou mudando a sua forma de pensar. Ele diz: teria traído os teus filhos. Em outras palavras, meus irmãos, ele tomou o controle da sua mente e começou a pensar no que beneficiaria as pessoas, ao invés de pensar naquilo que haveria de entristecê-las. O nosso grande problema é que por vezes não controlamos as nossas palavras e os nossos pensamentos. E ao invés de controlarmos palavras e pensamentos, falamos demais, reclamamos demais, praguejamos demais. E pensamos, não tomamos cuidado com o que nós pensamos. Eu leio esse salmo, não há como eu não me lembrar de Lamentações 3. Quando Jeremias passa a fazer a mesma coisa que o salmista Asaf. Ele começa a reclamar, ele começa a falar da sua dor, ele começa a falar da sua angústia, como Deus o estava castigando, ele começa a falar das suas lágrimas de dia e noite. Mas quando chega no verso 21, ele para e diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele passa, meus irmãos, a ter controle sobre a sua boca. Ele para de praguejar, de reclamar, de murmurar. Ele começa a controlar os seus pensamentos e ele passa a pensar naquilo que podia dar esperança. E nós lemos que ele passa a pensar nas misericórdias do Senhor que não tem fim. Ele passa a pensar na fidelidade do Senhor. Ele passa a pensar na bondade do Senhor. Então, se você quer e você deve, de fato, querer vencer a autocomiseração, passe a controlar o que você fala, passe a controlar o que você pensa. Leve todo o seu pensamento cativo a Cristo, como nós aprendemos na palavra do Senhor. Levar todo o pensamento cativo a Cristo. Nossas murmurações podem ser uma pedra de tropeço aos que estão em nossa volta, talvez até tentando-os a pecar. É isso que o salmista entendeu no versículo 15, quando no final do versículo ele diz: já aí teria traído a geração de teus filhos. Meus irmãos, em segundo lugar, se nós queremos vencer a autocomiseração, além de passarmos a controlar o que falamos e o que pensamos, é preciso, meus irmãos, buscarmos de fato a presença do Senhor. Vejam o que diz o salmista no versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a minha tarefa para mim. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O salmista fala, meus irmãos, de entrar no santuário de Deus. Entrar no santuário não significa simplesmente entrar numa igreja, entrar no templo. A ideia de santuário é onde estava a presença do Senhor. O que o salmista está dizendo: quando eu busquei a presença do Senhor, estando em comunhão com o Senhor, eu compreendi que o ímpio vai se perder. Eu compreendi qual é o fim do ímpio, eu compreendi a minha vida. Nós precisamos, queridos, entrar no santuário do Senhor, nós precisamos da presença do Senhor, nós precisamos de orar, nós precisamos de meditar na sua palavra. Eu não conheço, queridos, remédio mais eficaz contra a autopiedade, contra a autocomiseração, do que comunhão com Deus. Ah, meus irmãos, quando nós temos comunhão com o Senhor, quando nós nos alimentamos de fato da sua palavra, quando nós temos vida de oração, comunhão com Ele,
Não há mais lugar para autocomiseração, há lugar para gratidão. Não há mais lugar para murmuração, há lugar para louvor. Não há mais lugar, meus irmãos, para autopiedade, há lugar para exaltação do nome do Senhor. Nós precisamos, queridos, como o salmista fez, entrar no santuário do Senhor. Foi o que ele fez. Ele entendeu a real condição do ímpio. Ele entendeu, meus irmãos, o futuro do ímpio é a destruição. O salmista não apenas começa a entender a real condição do ímpio, como também passa a entender qual é o principal responsável por sua luta com a autocomiseração. É por isso que nós lemos nos versos 21 e 22, olha aí, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Ele passa a entender qual era a sua situação, por que é que ele agia do jeito que agia. Ele passa a reconhecer a sua responsabilidade nos seus pecados. Você quer vencer a autocomiseração? Então você precisa fazer a mesma coisa. Controle as suas palavras e o seu pensamento. Busque a presença do Senhor, tenha comunhão com Ele. Mas, queridos, em terceiro lugar, a terceira parte da vitória contra a autocomiseração é entender e meditar nos maravilhosos privilégios que são nossos como filhos de Deus, apesar, queridos, das nossas circunstâncias exteriores. Nós precisamos, como nós cantamos um hino muito conhecido, quantas bênçãos, dize quantas são. Nós precisamos, como nós acabamos de participar da ceia do Senhor, lembrando o que o Senhor fez por nós, a forma como o Senhor Jesus se entregou por nós, a forma como Ele derramou o seu precioso sangue por nós. Será que é isso que você tem feito? Você tem meditado nas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre os filhos de Deus? Olha o que o salmista escreve, verso 23. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. O salmista passa a considerar, na verdade, de que o Senhor estava com ele, de que o Senhor o sustentava. É a mesma verdade que nós lemos lá no Salmo 46, que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É a mesma verdade que nós lemos no mesmo Salmo 46, que o Senhor é o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. É a mesma verdade de Davi, quando escreve o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. É o sustento do Senhor. Vejam, queridos, o que ele escreve no verso 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Então, meus irmãos, o salmista relaciona apenas algumas das incontáveis bênçãos de Deus que podemos desfrutar como filhos de Deus. Ele menciona a bênção de estar sempre com Deus e ter o seu apoio, o seu conforto. Olha o que ele diz no início do verso 24: tu me guias com o teu conselho. Tu me guias com o teu conselho. Vejam, queridos, o que ele diz no verso 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que versículo maravilhoso. Meus irmãos, nós deveríamos lembrar desse versículo todos os dias, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você vai envelhecer, você vai ficar doente, você vai ter dificuldades, você precisa lembrar disso. A nossa carne vai envelhecer, vai enfraquecer, vai desfalecer, mas nós poderemos continuar contando com o auxílio, com o sustento, com a maravilhosa graça do Senhor sobre as nossas vidas. E por fim, meus irmãos, o salmista, ele vence a autocomiseração, não somente passando a controlar as suas palavras e o seu pensamento, ele vence, meus queridos irmãos, a autocomiseração, não somente reconhecendo as bênçãos de Deus para a sua vida, mas também, meus irmãos, ele passa a lembrar do verdadeiro propósito da sua vida. Veja aí o verso 28. Quanto a mim, bom estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio. Olha o que ele diz, para proclamar todos os seus feitos. O salmista entende por que ele existia, para quem que ele existia. O salmista passa a ter absoluta certeza do significado da sua vida. Ele existia
para proclamar os feitos do Senhor. Em outras palavras, ele existia para glorificar a Deus. Quanta gente vive em autocomiseração, sabe por quê? Porque não sabe por que existe. Por que eu existo? Não sei. Por que eu nasci? Não sei. Para onde eu vou? Não sei. Eu acho que eu existo para ser feliz. Então se as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu vou cair em autocomiseração. Não entendemos, meus irmãos, como o nosso breve catecismo, ou o catecismo maior também, nos ensina, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus, tendo prazer no próprio Deus. Quem, meus irmãos, entende por que vive? Quem, meus irmãos, vive para a glória de Deus e tem prazer no próprio Deus, não vive em autocomiseração. É por isso que no Salmo 37, que devemos ler junto com o Salmo 73, nós aprendemos que não devemos viver com inveja daqueles que praticam o mal, mas que devemos confiar no Senhor e fazer o bem, que devemos nos agradarmos do Senhor, que devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, que devemos descansar no Senhor. Leia o Salmo 37. É por isso, meus irmãos, que quando nós temos prazer em Deus, quando nós buscamos a presença dEle, quando nós controlamos nossas palavras e os nossos pensamentos, quando nós, meus irmãos, paramos para considerar sobre as bênçãos de Deus sobre nós, quando nós entendemos que vivemos para Ele ter felicidade nele, nós não vivemos mais em autocomiseração. Nós temos, foi colocado na página da nossa igreja do Facebook, até um versículo do Salmo 73, eu havia pedido para projetarem aqui, eu não sei se é possível, mas nós precisamos de fato, meus irmãos, considerar sobre esse tema. Pare de viver em autocomiseração, resolva viver para Deus, ter prazer nele, resolva de fato ter uma vida não olhando para o que os outros têm e você não tem, mas olhando para o que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. O melhor de Deus para nós não está por vir. O melhor de Deus para nós já veio, é Jesus Cristo. E é Ele que nos sustenta, que nos conforta, que nos consola. É a sua maravilhosa graça, é a sua doce e maravilhosa presença.